Olá, meus amigos e minhas amigas, bom dia a todos, boa tarde, boa noite para vocês que nos acompanham pela Rádio Nova Aliança 103.3 FM e pelos canais do YouTube e do Facebook no @CJP Brasília. Sejam todos muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um programa de Justiça e Paz. Hoje eu tenho a alegria de conversar com a professora Eneá de Stutz Almeida, que é a presidente da Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Seja bem-vinda, professora Eneá. Muito obrigada, querida, muito obrigada a todo mundo que está acompanhando a gente, seja pela rádio, seja por outras plataformas. É uma alegria estar aqui conversando com vocês. Professora, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Você esteve aqui no ano passado, foi maravilhoso o seu programa. Continua sendo ainda super atual aquele programa que a gente gravou no momento em que a comissão estava sendo retomada. E a gente vê que a comissão continua atuando de maneira, assim, muito importante para a construção da paz social no Brasil, né? Eu estou me referindo especificamente a um episódio que aconteceu no início do mês de abril, que foi relacionado aos Krenak. Eu vi o vídeo, vou deixar também para vocês que nos acompanham pelo YouTube, vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, para que vocês possam entender melhor o impacto desse momento, dessa cena, no qual a Comissão de Anistia, na pessoa da professora Eneá, pede desculpa aos Krenak pelos crimes cometidos ao longo da ditadura militar, contra esse povo indígena que muito sofreu, foi levado para campos de concentração, é uma história muito dolorosa, e teve esse momento de pedido de perdão mesmo, de desculpas em nome do Estado brasileiro. Eu queria ouvir de você, né, como que surgiu esse processo, essa ideia. A gente sabe que é uma construção que às vezes demora muito tempo e que culminou nesse momento tão bonito que foi esse vídeo. Eu fiquei muito emocionada, compartilhei nas minhas redes sociais, porque acho que é uma ruptura de paradigma mesmo. É uma mudança até de arcabouço mental representada naquele ato. Eu sei que é emocionante para Exatamente. você também, e eu queria que você compartilhasse um pouco de como foi que aconteceu esse processo. Então, realmente foi um momento assim de muita, muita, muita emoção. Sempre nas sessões de julgamento da Comissão de Anistia, quando a gente tem o deferimento do pedido, e aí tem esse pedido de perdão, é o ponto alto dos julgamentos, né, de cada processo. E é sempre um momento mais emocionante, mas neste caso específico, a carga emocional foi multiplicada assim por 1000. Foi muito, muito, muito emocionante mesmo, e eu, quando pedi o perdão do povo Krenak, assim como também dos Guarani Kaiowá, que foi o processo que a gente julgou logo na sequência, eu não pedi desculpas só pelo período da perseguição da ditadura, não. Eu pedi perdão pelos 524 anos de perseguição que os povos originários vêm sofrendo desde que nós, não indígenas, invadimos essa terra, porque essa terra aqui é deles. Por isso que eles são os povos originários, né? E nós é que somos invasores. Então, no lugar de ter uma convivência pacífica e respeitosa, nós os perseguimos. E se isso tivesse acontecido no passado, já seria ruim, mas isso é uma realidade ainda no presente, agora, século XXI, 2024. A gente tem visto, inclusive, várias notícias de populações indígenas que estão sendo afetadas, por exemplo, por mercúrio, porque estão adoecendo, estão morrendo, estão tendo uma série de sequelas, porque existe garimpo ilegal nas terras indígenas. Isso é no lugar onde já existe a definição de que aquela terra é uma terra indígena, ainda mais em lugares onde os indígenas não estão assentados
porque eles foram repetidamente, década após década, século após século, expulsos da sua terra, né? Então, é uma perseguição que dura mais de 5 séculos. Então a carga emocional, assim, durante alguns segundos eu tive medo de não conseguir completar a frase, porque eu estava muito emocionada, e a cada vez que eu vejo as imagens eu me emociono novamente, né? Foi realmente um dia histórico, e, como você antecipou, foi uma construção ao longo do tempo e não muito tranquila, essa da reparação coletiva. Então, deixa eu fazer aqui uma explicação para que as pessoas consigam acompanhar essa trajetória, essa construção. A legislação que rege e que criou a Comissão de Anistia é a Lei 10.559 de 2002. Nessa lei, tem a previsão de como é que funciona o processo administrativo, que são os requerimentos para pedir a declaração de anistiado político, e aí, consequentemente, se for deferido esse pedido, a, a pessoa ingressa no sistema, no regime jurídico do anistiado político. Muito bem. Até o ano passado, a única hipótese de qualquer apreciação por parte da Comissão de Anistia eram os requerimentos individuais. Tá? Então, os mais de 80 mil pedidos, mais de 80 mil requerimentos que a Comissão de Anistia teve protocolados foram requerimentos individuais. Então, eu fui perseguida política em tais e tais e tais circunstâncias, estão aqui as provas, e eu quero a declaração de anistiada política brasileira. E aí contava a minha história e demonstrava que eu tinha sido perseguida, ou algum familiar meu, né, que já tivesse morrido, e eu estava pedindo essa declaração de anistia política pós-morte. Muito bem. No caso de vários grupos, como, por exemplo, os indígenas, mas também posso citar o exemplo dos quilombolas, essa perseguição individual não faz sentido nenhum. Por quê? Porque a própria visão de mundo dos indígenas é coletiva. Então, não existe assim, o indígena, por exemplo, Ailton Krenak, foi ele que foi perseguido. Não, foi o povo dele. E as nações indígenas são nações, são grupos. Eles não têm essa perspectiva, que é uma perspectiva europeia, branca, de indivíduo, que nós não somos europeus, nós somos brasileiros, mas toda a cultura brasileira foi trazida pelo colonizador português, né, que é europeu. Então, nós já quando nós viramos Brasil, nós já tínhamos o início dessa construção da individualização, né, da figura do indivíduo. Então, todo o nosso direito, por exemplo, o direito ocidental, ele é firmado a partir desse paradigma individualista. Tá? Isso é uma construção que começa, ou melhor, que se consolida no final do século XIX com a Revolução Francesa. Não tem Revolução Francesa para povos indígenas, né? Então, assim, não é porque estão no Brasil, é porque a mundividência desses povos ancestrais, eles não passam por esse paradigma, eles não têm esse paradigma. Então, é um grupo. E não há diferença, no caso dos indígenas, não há diferença entre a existência corporal, vamos colocar assim, de cada uma dessas pessoas e a Terra. Porque se a Terra, ou Terra que eu estou falando aí é a natureza, né? No próprio depoimento da liderança, da anciã
a dona Djanira, ela fala, em dado momento, é um dos momentos que ela se emociona, e todo mundo se emocionou ali junto com ela. Ela fala: o Atu morreu, que é o rio, né? O rio Doce. E se o Atu morreu, nós morremos. Eu perdi um parente, porque o rio morreu. Então, o rio é um ser vivo, assim como é a terra, assim como é a floresta, assim como. Então, assim, a natureza, o meio ambiente, e por isso eles nos protegem. Os povos indígenas nos protegem. Por quê? Porque eles protegem o meio ambiente. Porque não há essa relação utilitária como nós, não indígenas, temos de aproveitar o meio ambiente. Ah, vou aproveitar esse rio aqui e construir uma represa, fazer uma usina hidrelétrica, gerar energia. Não, é outra relação. É outra relação. É outra visão de mundo. Então, a reparação, o requerimento e a consequente reparação não poderia ser individual, porque não atende, não combina com a reparação necessária para os povos indígenas. Então, teria que ser uma reparação coletiva. Os Krenak e a terra indígena Guirarocá, que são os Guarani Kaiowá, eles entraram lá atrás, em 2015, com um pedido de reparação coletiva na comissão de anistia. Só que naquela época não existia essa prerrogativa, essa normatização por parte da comissão de anistia. Então, esse pedido deles foi negado, porque não tinha amparo em nenhuma normativa da comissão. No ano passado, quando eu assumi a comissão de anistia, eu e o restante do conselho, nós discutimos e chegamos à conclusão que precisávamos fazer uma alteração regimental, porque o regimento que estava em vigor naquele momento tinha sido feito pela ex-ministra Damares. E a gente discordava de várias coisas, inclusive, eu já tinha até escrito sobre isso, apontando ilegalidades naquela norma, né? Então, fizemos um novo regimento interno e não foi super tranquilo, mas depois de muitos debates e muitas discussões, nós conseguimos incluir no regimento interno a possibilidade de requerimento coletivo, com a consequente reparação coletiva. E a reparação coletiva, que foi pela primeira vez apreciada com os Krenak, no dia 2 de abril, ela tem no meu ponto de vista, uma vantagem, digamos assim, uma característica muito interessante, muito melhor quando é possível ser aplicada, em relação ao requerimento individual, que é a centralidade da vítima. Então, enquanto no requerimento individual, a vítima da perseguição, né, esse indivíduo que foi perseguido, ele não tem muita, digamos, margem de manobra para o que vai pedir, porque já está tudo determinado na lei. No caso da reparação coletiva, é exatamente o contrário. Quem vai dizer como vai ser reparado, ou seja, o Estado, vamos pegar o caso dos Krenak, o Estado brasileiro, e antes disso, né, o Império brasileiro, e antes disso a colônia, perseguiu os Krenak. Como é que hoje o Estado brasileiro vai reparar esses 5 séculos de perseguição? Então, não é o Estado brasileiro que perseguiu que agora vai dizer como é que vocês, Krenak, vão ser reparados. É o contrário. Os Krenak é que disseram: para nós nos sentirmos reparados, nós precisamos de tal, 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 tal coisa. E essa lista de pedidos foi feita pelos Krenak numa reunião com o Ministério Público Federal, poucos dias, acho que uma semana antes do julgamento, e aí foi levado esse pedido para a sessão, e esse pedido é que foi deferido e foi, que espero, vai sair na portaria do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania como reparação
para os Krenak. Então, tem vários pedidos deles, a maior parte dos pedidos deles, não estão na alçada da competência legal da comissão de anistia para atendimento. Então, por exemplo, demarcação de terras. Isso não é uma coisa que a comissão de anistia pode fazer, né? Mas a comissão de anistia pode recomendar a outros órgãos da União, responsáveis por aquelas providências, que proceda ao atendimento desses pedidos. Então, foi isso que aconteceu no dia 2 e, por isso, você tem toda a razão quando diz que é uma mudança de paradigma, e por isso que eu digo que foi um dia histórico, porque, a partir de agora, a relação do Estado com os Krenak e a relação do Estado com os Guarani Kaiowá não pode continuar do mesmo jeito. Tem que ser a partir desse compromisso que foi feito no dia 2 de reparação desses povos e, obviamente, o pedido de perdão tem implícita o compromisso de nunca mais perseguir, né? Então, esperamos que o Estado brasileiro cumpra com a sua obrigação e com o seu compromisso. É tão, assim, revolucionário nesse aspecto, professora Enéa, porque eu acho que as pessoas não têm noção, mas os Krenak, especificamente, eles passaram por um processo de sequestro do Estado, né? O Estado validava esse sequestro das pessoas, eles pegavam as pessoas nas aldeias, levavam para reformatórios, onde passariam por uma aculturação para se transformar, vamos colocar assim, em povos que fossem mais suscetíveis à cultura europeia e assim de maneira brutalizante, mediante violência, vigilância, né? Assim, algo muito brutal. Tortura. Tortura, né? E Tortura. isso a Tortura. gente pensa que foi há Separavam muito as crianças, das pegavam as mães. crianças, separavam das suas famílias, proibiam de falar a língua, não podia, tinha que falar português, tinha que esquecer, era uma coisa de branqueamento mesmo, né? E você vai deixar de ser indígena. Esquece, você nunca foi indígena, não. Você não é indígena. Você é agora um civilizado. Então, não pode cantar, não pode falar a língua, não pode praticar nenhum tipo de religiosidade que seja diferente do cristianismo, não pode, de uma maneira imposta, né? Não pode ter contato com a sua família, as suas origens. Não, você agora vai se transformar em outra pessoa, porque nós queremos que seja assim. E E assim, aí, muito para isso, recentemente, com né? tortura, com castigo, com sequestro, como você disse, de crianças, de jovens e muitas vezes de adultos também, para fazer todo esse processo de aculturação e apagamento da origem. E num período muito recente, foi assim, até a década de 80 aconteceu isso, então não é algo que esteja distante no tempo, assim, é a nossa sociedade atual, a gente não está falando de algo que seja descolado das pessoas que estão vivas agora, são pessoas que estão Isso, vivas, e foi uma população que foi praticamente extinta, né, vamos colocar assim, que resistiu com um número muito reduzido, e agora volta a crescer, né? Volta a crescer, volta a ter um florescimento. É tão marcante essa situação, porque a gente agora no mês de abril, a gente está gravando esse programa para as pessoas saberem, hoje é dia 19 de abril, então é o Dia dos Povos Indígenas. Eu acho que tem um simbolismo nisso também, uma força do simbólico. E na semana de 22 a 26 de abril vai ser o acampamento Terra Livre aqui em Brasília, né? É um acampamento histórico, porque são 20 anos de acampamento Terra Livre, e a mobilização indígena é a maior mobilização indígena da América Latina, talvez esteja até maior que da América Latina, a gente não sabe ao certo, né? Mas com consistência, talvez seja a maior do mundo, em 20 anos, acampando todos os anos aqui na Esplanada dos Ministérios. E a gente pensa muitas vezes que, poxa, mas por que que eles estão lutando? Eu acho que vale muito a gente relembrar que no ano passado
foi aprovada a legislação do marco temporal, né? Então, a gente não está falando de algo que está distante, a gente está falando da Lei 14.701, de 20 de outubro de 2023, que no momento em que o STF reconhece que o marco temporal não seria constitucional, a tese do marco temporal, que antes era um instrumento jurídico a partir de uma normativa, não era lei, né, mas que era usada para efeitos de demarcação, restringindo as demarcações apenas para as terras ocupadas em 5 de outubro de 1988, o STF diz que é irregular, que é ilegal, inconstitucional. O Congresso Nacional aprova uma lei que justamente regulamenta o artigo 231 da Constituição Federal sobre reconhecimento, demarcação e uso e gestão de terras indígenas, alterando outras leis também que regem a demarcação, como a Lei 11.460 de 2007 e a 4.132 de 62 e a 6.001 de 73, reconhecendo essa questão do marco temporal. Então, os indígenas continuam lutando, continuam articulados e por um bom motivo. Sim, e para além da questão específica do marco temporal, que certamente vai ser derrubado por ser inconstitucional, né? Porque essa, essa lei que foi aprovada não é uma mudança constitucional. Então, se a Constituição, se a interpretação do Supremo sobre a Constituição já é que não existe marco temporal, então isso fica afastado. Mas essas alterações, inclusive no processo de demarcação de terras e tudo mais, tem vários problemas que atingem diretamente as populações indígenas hoje. Então, a luta é uma luta, não é para quem estiver distante desse debate e não está acompanhando nada disso, pode parecer que isso é uma briga por terra, né? Gente, não é isso. Não é disso que se trata. É uma luta por sobrevivência, porque vários dispositivos dessa legislação que está sendo imposta como uma continuação da perseguição às populações originárias, aos povos indígenas, significa uma postura, inclusive por parte do legislativo, né, porque isso é uma lei discutida e votada no Congresso Nacional, e então é o poder legislativo, que é o Estado, que continua perseguindo os povos indígenas. Então, veja, por qual razão existe essa perseguição? É uma luta, é uma discussão fundiária, uma discussão sobre terra? Não, é uma discussão sobre os indígenas podem continuar sendo indígenas? É uma questão de identidade, de respeito à existência desses povos. Então, se a gente diz, olha, claro que eu reconheço que você é um ser humano, mas no fundo, não. Eu não reconheço nem a humanidade dessas pessoas. Por quê? Porque eu digo que para elas serem pessoas, para serem seres humanos, para eu respeitar a existência e a continuidade da existência dessas pessoas, só vou reconhecer, só vou respeitar se você for assim, assim e assado. Se você for do seu jeito, eu não te respeito, eu não te reconheço. Então, é uma questão de dignidade humana que a gente está falando. É o desrespeito à maneira de ser indígena. Eu só vou respeitar os indígenas se eles deixarem de ser indígenas e forem um pouquinho mais brancos, um pouquinho mais civilizados, não forem selvagens do jeito que eles são. Então, é um desrespeito à dignidade do povo, dos povos indígenas, toda essa legislação querendo impor uma maneira de ser, um jeito de ser
desrespeitando a identidade deles. Porque a identidade deles tem tudo a ver com o meio ambiente. Não há separação entre os corpos das pessoas e o meio ambiente. Todo mundo é parente. As pessoas e a natureza. E por isso, eles nos protegem, por exemplo, dessas questões todas que a gente está discutindo, climáticas. Isso tem a ver com o nosso futuro, a sobrevivência da espécie humana, gente. Eles são nossos guardiões e a gente quer destruí-los. Olha que coisa absurda. E se a gente for pensar, inclusive do ponto de vista religioso, e do ponto de vista também do objetivo de pacificação, né? A gente quer viver um mundo de paz, ainda assim, a gente tem que proteger. Não é proteger no sentido de, então tá, agora eu vou cuidar de você do jeito que eu acho que é o melhor para você. Não. A gente tem que proteger no sentido de deixar que eles sejam quem eles são. E eles são indígenas. E eles querem continuar sendo indígenas. Graças a Deus. Porque aí eles vão. É o contrário. Não somos nós que temos que protegê-los. Eles é que querem nos proteger e nós não estamos deixando, porque nós estamos exterminando os povos indígenas. Então, quando a gente aprova, quando o nosso Estado, o nosso parlamento, aprova esse tipo de legislação, permite que eles sejam violados, que eles sejam perseguidos, que eles sejam exterminados, somos nós que estamos sendo atingidos, porque nós estamos decretando a nossa sentença de morte. E nós estamos procurando guerra, não só com os povos originários, mas também com a própria natureza, com o próprio meio ambiente. E a resposta está vindo. Nós estamos perdendo o quantitativo de água potável que nós temos no Brasil. O Brasil é a maior reserva de água potável acessível, né? Do planeta, e nós estamos poluindo, nós estamos destruindo as nossas reservas. Essas consequências já estão sendo sentidas por nós, pela nossa geração, é presente. As mudanças climáticas já estão acontecendo. Daqui a pouco, e os cientistas têm sido recorrentes em fazer esse tipo de alerta, daqui a pouco haverá, a gente vai chegar no ponto de não retorno, assim, vai ser irreversível a mudança, né? Então, é extremamente importante que a gente tenha respeito pelos indígenas, pelos povos originários. E ter respeito significa reconhecer que eles são seres humanos, que eles merecem ter uma vida digna, que eles merecem o nosso respeito, o nosso reconhecimento de que eles podem e devem continuar mantendo a sua identidade. E nós não podemos violar esse direito deles, porque é um direito deles, assim como é nosso. Então, para que a gente tenha um ambiente de paz e de mínimas condições de sobrevivência no planeta, nós precisamos que eles nos protejam. E, para isso, nós precisamos deixar que eles sejam quem eles são. É simples assim. E essa luta dos povos, né, no acampamento Terra Livre, no ATL, significa isso. Significa que eles estão vindo, ano após ano, aqui a Brasília, para dizer: nos deixem viver, nos permitam existir. É disso que se trata.
Professor, eu acho que a gente encaminha para o final do programa, então, com essa fala que foi maravilhosa, maravilhosa. Deixar que os indígenas tenham seu modo de vida, suas escolhas coletivas. Eles fazem assim, as escolhas coletivas são muito interessantes, porque são decisões de toda aquela comunidade. A gente não é habituado a esse modo de escolha, né? A gente sempre concentra o poder decisório em uma pessoa e os indígenas desconcentram esse poder decisório. Os protocolos de consulta, eles escutam a proposta do governo, levam para suas comunidades, conversam entre si, decidem coletivamente e retornam com essa resposta. Maravilhoso esse programa, muito obrigada, professor Eneá. A sua despedida, a sua saudação final aos nossos ouvintes. Mais uma vez, querida, quero te agradecer imensamente por essa oportunidade, agradecer muito também a quem está nos acompanhando, seja pelo rádio, seja por plataformas. O meu beijo muito carinhoso para vocês e estou à disposição para voltar outras vezes para a gente conversar aqui sobre esses temas que dizem respeito a cada um de nós e a nossa permanência num mundo mais justo, mais igualitário, mais fraterno, mais solidário, que é o que a gente espera, mais democrático, que é o que a gente espera para o nosso país, né? Então, muito obrigada, desejo uma excelente sexta-feira, que é o dia que a gente está gravando, e final de semana para todo mundo. Eu conversei com a professora Eneá de Stutz Almeida, que é presidente de Stutz e Almeida, que é presidente da Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, um especial para esse mês indígena, aqui para a Rádio Nova Aliança 103.3 FM e para os canais do YouTube e Facebook no @CJP Brasília. Na sequência, vocês continuam com um comentário ao Evangelho de nossa querida Simone Furquim, que é membro da comissão e teóloga. Depois do nosso programa, vocês vão ter acesso ao programa do Dom Paulo César, que é o nosso pastor, né? Representando toda a Arquidiocese de Brasília. Muito obrigada pela sua audiência e agradecimento especial à professora Eneá, que também é professora da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, e esteve aqui com a gente nesse momento. Obrigada, professora. A todos um excelente final de semana para quem nos ouve pela Rádio Nova Aliança e um início de semana maravilhoso. Um grande abraço e faço votos de muito. Olá, ouvintes. A leitura do Evangelho hoje é João, capítulo 15, 18 a 21. Segundo o evangelista João, Jesus discursa para seus discípulos, dizendo: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Mas qual o sentido de mundo aqui neste texto? É importante entender este sentido da palavra mundo, porque muitas vezes ela é lida e interpretada para afirmar que os fiéis cristãos não devem misturar a religião com as atividades sociais, ou seja, das coisas do mundo. Este tipo de interpretação legitima a ideia de que a Igreja deve estar tão somente a serviço da evangelização, da espiritualidade, da pregação do Evangelho, porque as atividades do mundo são profanas e sujas, e que somente Deus, no templo e a instituição religiosa é sagrada, e que tudo o que é mundano, seja do mundo, é profano e sujo. Mas não é disso que Jesus está se referindo. Neste texto do Evangelho, o sentido de mundo que Jesus está se referindo diz respeito aos poderes do Império Romano, bem como das lideranças religiosas judaicas que o rejeitaram. Portanto, aqui neste texto de João, não ser do mundo significa não se aliar aos poderes que perseguiram e mataram Jesus. Lembremos sempre que Jesus foi perseguido e assassinado por
porque ele foi uma pessoa extremamente comprometida com sua realidade no mundo, com as periferias existenciais do seu tempo, levava para elas ensinamentos de construção de um mundo mais justo e de igualdade. Lembremos que as atitudes de Jesus eram atitude política e estava engajada neste mundo. Mas o Evangelho de Jesus é rejeitado pela sociedade porque está pautado no amor ao próximo. O maior mandamento é amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Isso é exigente, isso é contrário à propaganda que o mundo oferece. Por isso, a palavra odiar é melhor traduzida por rejeitar. Hoje vimos essa rejeição chegar às raias da covardia dentro do sistema social e econômico que vivemos, ou seja, são as extremas desigualdades sociais. O Papa Francisco é rejeitado também por esse sistema, por causa de sua defesa ao resgate do Evangelho. Mas se ele é rejeitado, então ele está no caminho certo, pois se fosseis deste mundo, do império dos poderes, no caso aqui o mundo da ganância, do individualismo, do consumismo, este mundo gostaria e aplaudiria seus pensamentos, pois sabemos que poderes sociais e econômicos gostam de quando a igreja se curva a seus interesses e os legitima. Mas quando a igreja segue efetivamente os ensinamentos de Jesus, esse mundo a rejeita, sobretudo quando a igreja toma partido e se coloca ao lado dos oprimidos, quando se mobiliza em defesa pela democracia, em defesa dos direitos humanos para todos e todas. Se perseguiram Jesus, perseguirão também os que são seus. Por isso, Jesus hoje exorta aos seus e às suas: coragem, eu venci o mundo. Justiça e paz